Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Essa é a série especial, direto da 28ª Conferência do Clima, em Dubai. Quem está aqui comigo nesse momento é Cristiane Przybyski, repórter especial do Eco. Hoje a casa tá cheia, porque depois tem a participação do Cláudio Ângelo, que não está gravando com a gente, mas mandou as atualizações sobre as negociações do dia. E por fim, vocês vão ouvir a coluna em áudio de Micaele Farias, ativista climática, que vai falar um pouco sobre a participação da juventude na conferência. Então vamos começar com a Cris. Tudo bom, Cris? Seja bem-vinda. Oi, Márcio. Olá, ouvintes. Tudo bem? Queria saber porque você traz um conteúdo exclusivo pra gente hoje, né? Você pode contar? Pois é, Márcio. Hoje é o dia dos sistemas alimentares aqui na Conferência do Clima. A ONU tem dado cada vez mais atenção a esse problema, como que os sistemas alimentares contribuem para as mudanças climáticas. E a gente sabe que no Brasil isso é um grande problema, né? Porque a maior fonte de emissões brasileiras, ela vem da mudança do uso do solo, que é ligado à pecuária principalmente, né? A agropecuária, mas sobretudo a pecuária no Brasil, né? Que é responsável, somente a pecuária, por 49% das emissões, e aí quando considerado o desmatamento associado, ela sobe para 57% das emissões brasileiras, segundo levantamentos recentes sobre o assunto, né? Então, claro que faz todo sentido para o Brasil falar de sistemas alimentares, mas o que aconteceu é que uma organização britânica fez um levantamento do número de lobistas do agronegócio aqui presente na COP. O ECO teve acesso a essa base de dados e fez o recorte brasileiro e descobriu que o Brasil foi o país que mais enviou lobistas do setor da carne, principalmente, para a COP 28. Cerca de 10% de todos os lobistas do agronegócio que estão presentes aqui na COP são brasileiros, o que é um número bastante expressivo, sabe, Márcio? E dentre essas pessoas, né, esses representantes das grandes empresas, estão nomes como JBS, Marfrig, Minerva, que são, a gente sabe, né, empresas que estão aí tentando se adequar às novas legislações, né, às novas demandas do mercado. E a nossa realidade, né, mundial, né, da necessidade de controle da cadeia, mas elas ainda são responsáveis ainda estão ligadas, né, ao desmatamento, principalmente na Amazônia, o que é um problema, Márcio. Cris, você que está presente aí, consegue caminhar pelos espaços, imagino que você já tenha visto nos estandes muita propaganda, muitas empresas colocando seus resultados na área socioambiental, e eu queria te ouvir assim, um pouco sobre isso, né? O quanto a gente vê muitas críticas falando como a COP virou um certo balcão de greenwashing, né? Eu queria entender, olhando especificamente para a agropecuária brasileira, o quanto isso é verdade. Acho que não existe, a gente ainda não conseguiu levantar os valores do aluguel dos espaços aqui na COP, mas a gente sabe que a gente está falando de milhões de dólares. Então, quem tem acesso a esses espaços? Quem tem acesso, quem tem condições de alugar esses espaços? As grandes empresas, né? E a gente tem visto realmente, de fato, uma grande participação delas. Tem até o pavilhão que a gente chama de pavilhão do greenwashing, porque várias dessas empresas ligadas ao agronegócio, à indústria brasileira, não só ao agronegócio, né, a indústria como um todo, estão aqui para mostrar as suas, assim, alegadamente boas atitudes, né? Falando do agronegócio, a Confederação Nacional do Setor, né, a CNA, ela lançou um posicionamento, mesmo antes da COP, isso eu falo na matéria que a gente publicou hoje, no domingo, lançou um posicionamento, deixando muito claro que eles não entendem a pecuária, o agronegócio, como parte do problema, mas sim da solução, porque a pecuária e o agronegócio brasileiro usam tecnologia de ponta e tal, o que é meio que negar a realidade, né, Márcio? Porque, assim, se a gente está falando de um setor que é responsável por grande parte das emissões brasileiras, a gente tem que encarar essa realidade, né? No nível global, os maiores culpados do aquecimento global são os combustíveis fósseis. E é por isso que a gente tem falado todos esses dias. Esse tem sido um ponto central aqui na COP28. Mas para a realidade do Brasil,
a gente tem que olhar para sistemas alimentares, a gente tem que olhar para o agronegócio, a gente tem que olhar para a pecuária, e isso eles estão colocando uma venda nos olhos, não querem olhar e não querem fazer, de fato, ser parte da solução. E o Paulo Barreto, né, do Amazon, ele fez uma análise super interessante para a gente, falando que o setor, ao entender que é impossível não mudar, né, que essa mudança vai vir de qualquer forma, eles querem moldar a mudança do jeito que fique mais fácil e menos custoso para eles. Então, convido vocês a lerem a nossa matéria de hoje aí no Eco. Márcio. Excelente matéria, Cris, excelentes dados, e não é de hoje que essa disputa de narrativa do agronegócio está dado, né? Afinal, o slogan "o agro é pop, o agro é tudo" já nos acompanha há muito tempo, né? Então, realmente, quando você olha com um pouco mais de cuidado, quando você olha com uma visão um pouco mais crítica, você vê que ele faz parte, sim, em grande parte do problema. Então, é importante que essa narrativa seja também disputada, né? Para que a gente possa não demonizar ou colocar de lado, mas que a gente possa encontrar soluções, que o próprio agronegócio possa encontrar soluções. Mas, mudando de assunto, finalmente definiram lugares e datas das próximas conferências, é certo isso? Pois é, Márcio, eu quero encerrar minha participação de hoje dizendo que saiu o rascunho final do país que vai ser a sede da COP29. A gente tinha essa questão de que ainda não se sabia onde vai ser. Vai ser, segundo esse rascunho final, tá? Vai ser o Azerbaijão, e a COP29 vai acontecer em novembro de 2024. E nesse mesmo documento também saíram as datas da conferência que vai acontecer no Brasil em 2025, também em novembro, que é uma coisa boa, assim, né? Dezembro fica muito em cima do final do ano, é sempre muito corrido. Então, essa é a minha participação de hoje com essa notícia. Márcio? Tem umas fofocas aí rolando que parece que o Antônio Guterres e também o Al Jaber têm ouvido aqui o Entrando no Clima. Eles colocam lá no Google Tradutor e ficaram muito pressionados em saber que a gente estava de olho dessa indefinição dos lugares da COP e resolveram correr para finalmente definir. Deve ter sido isso, Márcio. Maravilha, Cris. Muito obrigado pela sua participação e a gente volta amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Então agora a gente ouve as atualizações do Cláudio Ângelo no âmbito das negociações, das salinhas de negociações. Tudo bom, Cláudio? Olá, Cris. Olá, Márcio. Oi, ouvintes. Hoje a gente não tá junto porque a coisa aqui tá bem corrida. Então eu tô gravando a minha participação aqui hoje separado da Cris, para minha absoluta consternação e tristeza. Mas é o seguinte, as negociações continuam negociando, e os delegados continuam meio intocados em consultas, em bilaterais, muitas bilaterais entre ministros. Hoje a agenda da ministra Marina Silva estava cheia de reuniões com ministros de outros países. Ela já falou com França, China, Canadá, um monte de gente. E hoje foi o dia do famoso Majlis, que é um formato de negociação que o Sultan Al Jaber, que é o presidente da COP, tentou criar, né? Criou para tentar destravar as coisas que estão encalacradas, a saber, a discussão de adaptação e, principalmente, na nossa velha companheira de guerra, a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. O Majlis aconteceu hoje à tarde e era um formato assim de rodinha, teatro, aqui em Dubai, e os ministros falando, e o convite do presidente da COP foi que eles falassem do coração, que eles evitassem trazer discursos pré-prontos, que eles tentassem ir além das posições de sempre, né? Essa coisa dos países desenvolvidos, países em desenvolvimento, das oposições que eles sempre têm e que têm travado a negociação não somente nos últimos 11 dias, mas nos últimos 28 anos, né? E alguns fizeram isso. Eu acho que um exemplo de um discurso bem forte, que foi super aplaudido, foi mais uma vez a Susana Mohamed, a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, que voltou a falar de, olha só, pra gente não é uma coisa fácil abrir mão dos combustíveis fósseis, porque nós somos um grande exportador de combustíveis fósseis. Mas, ela não disse com essas palavras, mas foi meio assim, para quem que a gente vai vender petróleo e carvão num planeta morto? E mais do que isso, e aí a Susana tocou num ponto essencial, que está ainda atravancando as coisas aqui em Dubai, que são os meios de implementação. Ela falou assim, olha, a gente tem um sistema financeiro, a gente está querendo, a Colômbia quer ir além, a Colômbia quer dar esse passo. Só que a gente tem um sistema financeiro que está todo contra nós, porque
porque nós somos um país que tem um rating de juros de 30%, se a gente quer tomar dinheiro fora, e tem países que tomam a 5%. E quando o meu presidente disse, o Gustavo Petro, disse que ia fazer isso, que ia transicionar para fora dos combustíveis fósseis, as agências de rating baixaram a nota da Colômbia e o peso desvalorizou. Então, de fato, é uma questão super complicada e que vai precisar ser equacionada. Os países do BASIC, isso foi interessante de ver, o BASIC, não só o BASIC, que é o grande grupo dos países emergentes, Brasil, Índia, China e África do Sul, mas uma posição meio geral dos países em desenvolvimento, do chamado G77, que são, apesar do nome, são 130 países em desenvolvimento, eles começam a convergir. E é interessante ver isso acontecendo. Eles começam a convergir em torno de uma linguagem de eliminação gradual de combustíveis fósseis, que é assim, nós vamos eliminar, só que tem gente que precisa eliminar primeiro. E o ministro da China usou, inclusive, uma metáfora da maratona. Olha, estamos todos correndo uma maratona, só que tem gente que saiu antes. E tem gente que saiu depois. E não dá para tratar do mesmo jeito nessa coisa da eliminação dos fósseis os países que saíram antes e os países que saíram depois. Tem gente que precisa de apoio, tem gente que vai cair no meio do caminho, precisa ser que alguém estenda a mão. E outra coisa interessante, além do discurso do chinês, foi o Espen Eide, que é o ministro da Noruega, que é um dos facilitadores aqui, escolhidos pelo Al-Jaber para facilitar a conversa, a negociação, e falou assim, a gente não pode não ter negociação com a ciência. A gente não pode negociar com a ciência está apenas dando os fatos para a gente e não dá para a gente ignorar isso. E o Al-Jaber ficou ofendidíssimo e falou que ele já tinha um dos vários escândalos circundando a presidência dos Emirados nessa COP, justamente que o presidente petroleiro da COP disse que não havia nada na ciência que dissesse que você precisa eliminar combustíveis fósseis. E ele tem sido chamado de negacionista desde então, e esse discurso do norueguês botou o Al-Jaber na defensiva para se explicar e dizer que não, imagina, ciência, eu te amo, somos todos fãs da ciência aqui nesse lugar e tal. E assim, alguns países continuaram batendo nas mesmas teclas. A Arábia Saudita, o Iraque e a Bolívia, principalmente, a Bolívia dizendo que essa coisa aí de net zero, e o Iraque disse a mesma coisa, que net zero em 2050 vai contra o espírito do Acordo de Paris, que é neutralizar as emissões em 2050, vai contra o espírito do Acordo de Paris. E a Arábia Saudita meio isolada, e o Iraque também, os dois grandes produtores de petróleo juntos, mas isolados do resto do mundo, dizendo que é discriminação contra os combustíveis fósseis. E o Acordo de Paris fala em emissões, não fala em fontes dessas emissões, que é um truque retórico para dizer que eles não querem mexer na produção de petróleo deles de jeito nenhum. Então esse foi o tom ali do dia, a principal coisa aqui de hoje. O que me deixou espantado, eu tenho sido muito pessimista aqui nesse podcast, nas nossas últimas conversas, mas hoje a gente viu, por exemplo, a Austrália, o maior exportador do mundo de carvão, defendendo o phase-out dos combustíveis fósseis. Então é uma coisa que a gente começa a ver aqui na COP, sabe? Talvez a pressão internacional e os olhos do planeta, aquela coisa que todo mundo fala, tenha sido tudo tão imenso que começa a ganhar tração. Está longe de ser um resultado garantido, não estou dizendo isso, Eu lembro que eu falei na nossa última conversa que milagres acontecem. Talvez um milagre esteja começando a se formar aqui. De novo, não me julguem por isso, porque é cedo para afirmar, mas começa a ganhar tração aqui em Dubai uma linguagem de eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Agora de novo, esperar e torcer e continuar botando pressão nesses delegados. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Cláudio, pelas informações e análises sempre certeiras. Para fechar esse episódio, a gente vai ouvir então a coluna em áudio de Micaele Farias, ativista climática, que vai repercutir um pouco a participação da juventude nessa conferência. Oi, gente, meu nome é Micaele Farias, eu tô aqui hoje para mais um podcast e eu vim falar sobre um assunto muito importante, que é sobre nós, as juventudes, e como a gente vem se articulando dentro desse espaço de conferência internacional, dentro desse espaço de tomada de decisões. E bom, a gente tá entrando agora, na segunda semana de conferência pelo clima, onde é uma semana que as negociações, elas tendem a esquentar cada vez mais para que os países, os negociadores, eles consigam
consigam entrar em um consenso e construir acordos que sejam cruciais para o combate às mudanças climáticas. Mas o que vem acontecendo é que muitos projetos em relação à exploração de combustíveis fósseis vêm sendo aprovados e vêm sendo jogados adiante. E um outro tema também das negociações, que é prioritário, que é o Fundo de Perdas e Danos, está com financiamento insuficiente para fazer a ação climática de fato acontecer, o que é muito triste. E as expectativas elas ainda não são as melhores para essa COP, mas a gente vai acompanhar e vai continuar pressionando para que as negociações elas não sejam totalmente um desastre, a gente consiga sim ter bons resultados. O que os jovens vêm fazendo dentro disso, que é o ponto mais importante, é que a gente já vem traçando estratégias para a COP30, que acontecerá aqui no Brasil em 2025. E essa COP ela não será apenas uma COP do Brasil, mas sim uma COP de todos aqueles que sofrem as injustiças de um sistema que precisa ser reformulado. E recentemente foi anunciado a realização de uma pré-COP voltada para as juventudes e movimentos sociais, e essa iniciativa ela visa proporcionar, um espaço para jovens líderes debaterem temas que são prioritários, dentro das questões ambientais, e que eles consigam construir ações em conjuntos. E essa proposta ela vai ser submetida à aprovação da ONU, e é uma demonstração do empenho de que nós jovens podemos influenciar as discussões climáticas e a construção de políticas públicas. E a COP30 ela precisa acontecer muito antes dos líderes se reunirem. E eu acho que essa é a maior mensagem que a gente vai deixar enquanto Brasil, enquanto povo brasileiro, enquanto juventudes de um território, que a gente precisa fazer com que cada etapa de construção ela seja beneficiada à luta coletiva e inclusiva, onde as vozes das pessoas que mais são impactadas pelas mudanças do clima, elas consigam ter um papel protagonista desde o início do processo de construção. E vamos estar acompanhando aqui e contribuindo ativamente, em cada etapa desse processo, e deixando bem escurecido que não aceitaremos a perpetuação de injustiças nessa COP30 em um mundo e principalmente em um território que clama por justiça ambiental e social. Acreditamos que sim, juntos somos capazes de gerar transformações significativas e criar um impacto positivo no mundo. Esse podcast é uma realização do OECO em parceria com o Observatório do Clima e apoio da Samambaia.org. Todos os dias nós estamos aqui cobrindo a Conferência do Clima direto de Dubai. Então, continue nos seguindo e a gente volta amanhã. Até lá!